Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Tá dando para me ouvir certinho? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma segunda-feira. Começando a semana novamente e primeiramente eu desejo uma ótima semana a todos, tá? Que essa semana seja maravilhosa, que seja incrível, tá? E hoje nós falaremos na live, hoje eu falarei com a Rafaela Toselli, tá? E falaremos sobre suplementação. Quais suplementos são eficazes de nós utilizarmos, quais não devemos, quais não têm eficácia. Então vai ser uma live bem interessante, bem específica nesse quesito de suplementação. Ela já entrou? A gente já vai dar início para a live. Olá, aos que estão entrando, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, bem-vinda à live. Nada. Eu dei uma leve introdução, né? Bom, Rafael, eu queria que você se apresentasse, tá, para todos aqui. Então, oi, gente, boa noite. Eu sou a Rafaela, para quem não me conhece, eu já apareci aqui em alguns vídeos da Plenitude. Eu sou estudante de nutrição, eu estou no terceiro ano na Faculdade São Camilo. E é isso, então, bora falar um pouquinho hoje sobre suplementos, né? Tirar alguns mitos e falar quais realmente podem ser eficazes. Não, bacana. E tá gostando da faculdade? Vai continuar Eu seguindo a linha? tô. Assim, a única coisa é que trata bastante sobre assuntos relacionados à unidade de alimentação e nutrição, né? O AN e tudo mais, e Sim. eu quero outra área. Então, às vezes, a gente fica meio assim, né? Meio perdido. Mas tudo bem, mesmo assim eu tô Sim. gostando. É sempre bom aprender mais. Ah, claro, né? Acontece também. Toda faculdade, né? Todo curso, acho que é Sim, assim também. A gente já sim, pega um pouco com de tudo. certeza. Uhum. Você tem algum suplemento para a gente começar falando? Alguma escolha? Acho que a gente pode começar a falar do mais famoso, que é o Whey, né? Assim, que as pessoas falam mais. Você tem alguma dúvida específica sobre o Whey? Senão eu começo a falar aqui tudo. Eu posso começar falando que, assim, uma coisa que muita gente pergunta é em relação, assim, o whey engorda, o whey não, o whey emagrece, eu preciso tomar whey para conseguir emagrecer, para não sei o quê. Então, assim, a gente só dá ressaltar, assim, que o whey é um suplemento, né? Então, assim, você pode obter o que tem ali naquele suplemento de carne, de peixe, de ovo, bom, enfim, queijos, né? Qualquer outra fonte proteica, assim. Só que o whey, ele pode ser bom porque, primeiro, é uma proteína isolada, né? Ou concentrada, enfim, mas tem maior quantidade de proteína e menos de gordura, por exemplo, que se você pegar numa picanha, tem grande quantidade de gordura. Serve também para facilitar, né, na sua rotina. Por exemplo, se você vai sair, você não vai levar um ovo, né? Você vai levar um whey que é um pouco mais prático, é mais gostoso também. Eu acho que ajuda também na variedade da alimentação. Enfim, então, assim, é realmente um suplemento. Não precisa necessariamente você utilizar para ter resultados, mas eu acho que, assim, como, por exemplo, a creatina, o ômega 3 é um suplemento interessante para encaixar na sua alimentação. Então, nossa alimentação não, nossa rotina, né? E aí, completa com o que você achar adequado. Ah, sim, com certeza. Eu sempre falo, né? Todo suplemento, ele é um complemento da nossa alimentação. Né? O whey protein, ele é uma proteína do soro do leite, ou seja, ele é só apenas mais uma proteína. Se você consegue ingerir as proteínas necessárias no seu dia a dia, né? Se você já bate as suas proteínas diárias com outros tipos de alimento, com carne, com frango, eu acho que não há necessidade de whey, né? Apenas algumas situações realmente específicas ou realmente pela praticidade do whey,
de você levar para o trabalho, às vezes você não consegue comer, né? Você já tem ali uma garrafinha que é só bater com água, com leite, e já está pronto. Então também essa praticidade de você ingerir uma proteína em algum certo horário do dia também ajuda muito nessa parte do whey. E aí no quesito que falam, né, que se o whey pode engordar, se não pode, eu particularmente acho muito difícil o whey engordar, tá? Uma porque o whey é proteína, então as proteínas, para elas virarem gorduras, elas já têm uma via metabólica muito mais complicada, então digamos que o nosso corpo não gosta de transformar a proteína em gordura, ele prefere excretar aquela proteína em excesso do que transformar ela em gordura. Tá, então você teria que estar ingerindo uma alta quantidade de calorias para que essa proteína realmente vire gordura. Então, assim, falar que o whey engordou, com certeza não foi o whey, tá? Foi outros fatores da sua dieta, do seu dia a dia, que com certeza te fizeram aí ganhar peso. Mas eu acho o whey super válido, isso para diversas situações, né? O whey, acho que ele pode ser consumido tanto de uma criança até um idoso, né? Inclusive a gente fala que inclusive os idosos, eles necessitam de mais proteínas do que indivíduos jovens, né? Uma pela sarcopenia, que é a perda de massa muscular nessa fase, né, mais idosa. Outro porque realmente, às vezes, a dentição desses indivíduos mais idosos está prejudicada, então não consegue comer carne, não consegue comer ovo. Então, assim, um whey protein facilita muito. Eu acho que hoje em dia, não tanto mais, mas antigamente o whey não era visto de uma boa forma, né? Era mais para praticantes de esporte, praticantes de alto rendimento, né? Hoje não, hoje acho que ele se difundiu aí para diversos tipos de população. Exatamente. Ó, teve até uma pergunta aqui em relação à acne. Se você quiser responder. Tá. Na maioria quando a gente relaciona a acne, principalmente com o whey protein, ele é na maioria das vezes relacionado com excesso de vitamina B12, tá? Que causa acne medicamentosa. Tá? Se não for excesso de vitamina B12, aí você tem que ver o whey que você está utilizando, se tem muita vitamina B12 ou não. Tem que avaliar também os seus níveis de GF1, tá? Porque a gente sabe que o leite, né, assim como a proteína do leite, ele aumenta também, ele contém o IGF, que ele é um fator de crescimento, inclusive crescimento, por exemplo, de células sebáceas. Então isso também pode favorecer a prevalência de acne, tá? Mas, na maioria das vezes, você optando assim por um whey, digamos que com mais qualidade, essas acnes não aparecem, tá? Então, assim, tem que avaliar realmente qual whey você vai estar utilizando. E outra coisa também, eu acho que isso pode interferir bastante, que é o efeito nocebo, na verdade, né? Eu não sei, assim, pelo menos eu tinha uma época que eu pensava assim, nossa, eu vou tomar whey, eu vou ter um monte de espinha, eu vou ter um monte de espinha. Aí aparecia uma, eu já achava que era whey. Aí aparecia outra. Aí teve uma época que eu fiquei com um monte de acne aqui, né? Aí eu falei, não, é whey, vou parar de tomar. Aí parei por mais ou menos um mês e depois eu voltei a tomar sem essa ideia, sem assim, mais tranquila, não deu nada. Então, assim, às vezes essa ideia, né, de que vai dar, e aí acaba dando mesmo por causa do nosso psicológico. Exatamente. Tem gente que, assim, tem muita facilidade em ter espinha, né? E aí, se você introduz algum alimento diferente, ou às vezes até alimentos com mais gordura, isso já é favorável àquele indivíduo a ter mais espinha, né? Então, assim, é difícil você detectar o que está fazendo aquele indivíduo ter mais espinha, né? Ter essa maior prevalência de espinha. Mas, na maioria dos casos, essa relação com o whey protein, ela é muito baixa, né? Dá pra gente controlar bem, e na maioria dos casos não dá esse tipo de acne pelo whey protein. Ou às vezes a gente só troca a proteína, né, para evitar. Também é uma boa, assim, uma boa alternativa. Sim. Travou? E travou, deu uma travadinha. Voltou já. Agora voltou. Continuamos falando do whey. Será que tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Eu acho interessante falar também, o whey protein, como eu tinha falado, ele antes, né, ele era com esse enfoque esportivo. Hoje em dia a gente já enxerga ele com muito mais olhar clínico, né, em que a gente pode usar ele para diversas situações. O whey protein tem alguns estudos muito interessantes, né, que mostram ele sendo relacionado, por exemplo, com a diminuição de neuropeptídeos anorexígenos
Então, esses neuropeptídeos, eles nos causam maior saciedade, tá? Nos inibem nossa fome. Então, o whey protein aumenta esses neuropeptídeos anorexígenos, como, por exemplo, colicitoquinina, GLP-1, peptídeo YY, a própria leptina, que nos induz à saciedade também. O whey pode aumentar a leptina, pode reduzir grelina, que é o hormônio que causa fome. E, além disso, alguns estudos também mostram que o whey protein ele é eficaz no estresse oxidativo, então ele diminui o estresse oxidativo e diminui também citocinas inflamatórias. Então a gente tem uma diminuição do quadro de inflamação em alguns indivíduos. Então isso é bem interessante também. E a gente começa a olhar com ele para diversas funções, né? Por exemplo, doenças cardiovasculares, osteoporose, próprio câncer, né? Hoje em dia tem diversos estudos relacionando... Prevenir o estado catabólico, Exatamente. né? Várias doenças. Exatamente. Exacerbado, e o whey pode ser uma das opções mais fáceis da pessoa utilizar para prevenir esse catabolismo. Exatamente. Mais fáceis, né? E acho que mais eficazes, né? Porque como é um completo de proteínas, então aquela pessoa ali vai ter esse efeito, por exemplo, de diminuição da inflamação, né? Esse combate ao estresse oxidativo e ainda assim essa prevenção da massa muscular, justamente pela essa oferta de proteínas a mais na dieta. Então acho que hoje o whey protein tem diversas aplicações. Se eu não me engano, tem um post meu falando sobre esses tipos de diversas aplicações do whey protein, né? Fugindo da parte esportiva. Sim, sim. É importante ressaltar isso mesmo, porque o pessoal, eles focam muito nisso. Ganhar massa ou perder gordura, né? Serve para um dos dois. Não é que serve para uns dois. Pode servir, pode não servir, mas também tem que ter uma visão mais ampla, né? Sim. Eu acho... Pode falar. Pode falar. Não, é que eu ia já puxar um ganchinho pro BCA. Porque, assim, muita gente insiste, né, em consumir BCA e nem sabe o porquê. Sendo que, se elas soubessem que todos os aminoácidos que a gente precisa já estão no whey, né, do BCA já estão no whey, talvez eu acho que não seria tão interessante inserir o BCA na alimentação, né? Porque, assim, o BCA mais o whey, por que a gente vai usar mais a proteína da dieta, né? Por que a gente vai usar esses três? Porque, assim, não tem necessidade. Não mesmo. Hoje em dia, né, antes o BCA, ele veio com a ideia de ser um anticatabólico, né? Ou seja, a isoleucina, leucina e valina exerciam esse poder anticatabólico, né? Principalmente a leucina, que ela é favorável ali ao aumento da síntese proteica. Então as pessoas falam, então vamos tomar BCA, que ele ajuda nessa função de aumento da síntese proteica, anticatabólico, para a gente evitar a perda de massa muscular. Mas aí todos os estudos que eles fazem, né, que correlacionam, por exemplo, o uso de BCA junto com uma dose de whey, ou o uso de BCA em comparação, né, com o consumo de carne, consumo de proteínas, sempre o consumo de uma proteína completa é mais favorável do que o próprio BCA. Né? Isso tanto, né, para a síntese proteica, como também para esse efeito anticatabolismo. Então, assim, o BCA começou a perder essa efetividade, começou a perder essa aplicabilidade, porque hoje em dia a gente sabe que você suplementar o whey protein, se você comer no seu pós-treino ou em outra área do dia, você vai ter um aumento muito maior da sua síntese proteica. Então, fazer uma refeição completa de aminoácidos é muito mais favorável, né, tanto para o ganho de massa muscular, tanto para o efeito anticatabólico. O que mostram os estudos é que, assim, o BCA pode ter um efeito favorável? Pode ter um efeito favorável, mas sempre que é comparado com uma proteína completa, sendo de carne, sendo do whey, enfim, uma proteína completa, ele é inferior. Não tem como confrontar isso. E é interessante a gente falar também que o BCA... Tá ouvindo? Eu tô. Parou aí? Tinha dado uma paradinha. Mas agora voltou já. O BCA, né, na verdade a leucina, quando ela é suplementada sozinha, ela não exerce esse efeito tão alto na síntese proteica. Ou seja, a própria leucina, né, que causa ali o efeito da síntese proteica via mTOR, ela precisa de outros aminoácidos para que ela tenha esse efeito potencializado. Inclusive, tem um estudo muito interessante que mostra que a suplementação isolada de leucina, ela além de não produzir ali um efeito significativo
na síntese proteica, ela reduz mais ainda seus níveis plasmáticos de isoleucina e de valina. Ou seja, além dela não produzir o efeito da síntese proteica, ela reduziu mais ainda os seus efeitos, né, os seus aminoácidos endógenos de leucina e isoleucina. Ou seja, a gente vê que sempre uma proteína completa vai ser mais favorável aí à síntese proteica, né? Isso em forma de comida ou em forma de suplementação. Eu acho até interessante a gente falar, porque muita gente pergunta também em relação a vegetariano e vegano, né? Principalmente vegano, se é interessante, se não é. Eu acho que assim, até mesmo para veganos tem proteínas bem superiores e você não precisa assim gastar dinheiro com isso, sendo que tem outras proteínas que podem ser muito favoráveis, muito melhores, muito mais favoráveis para você. É o que eu acho. Não, sim, concordo também totalmente. Eu acho que nem a gente falou, né, independente dela ser vegetariana ou ela ser até mesmo vegana, você consumindo uma proteína completa, né, seja assim, a completa que eu digo, né, proteínas vegetais, você consegue atingir ali um nível de aminoácidos essenciais. Sim. Exatamente. Ainda mais quando você combina os tipos de proteínas vegetais, que cada um tem um pouquinho mais de aminoácido essencial, e aí quando você combina, você tem esse aumento desses aminoácidos essenciais. O que acontece, né, na verdade, é que quando vem das proteínas vegetais, essa proteína, a gente não absorve, né, a gente não tem uma digestibilidade, uma absorção tão alta quanto comparada com uma carne, com algum tipo de proteína animal. Tá? Mas a gente tem todos os aminoácidos essenciais em diferentes tipos de proteínas vegetais, e se você fizer uma dieta equilibrada e variada, você consegue atingir esses níveis aí de aminoácidos essenciais via alimentação vegana, né, vegetariana. Uhum, exatamente. E assim, as pessoas também, muita gente que começa vegetariano, vamos mais pro vegano, assim, né? Porque vegetariano ainda tem o leite, o queijo, o ovo, enfim, o vegano. Geralmente focam muito em grãos e cereais, né? Então, arroz, feijão, arroz grande bico. Mas também tem grande, assim, não grande quantidade de proteína, mas eles podem pegar, ter um pouco mais de proteína de cogumelos, de sementes, de castanhas. E tudo isso numa refeição já dá uma quantidade assim. Óbvio, não é tão alta como quando você consome ou ovo, ou leite, ou carne, mas é uma quantidade suficiente para aquela pessoa que está nesse novo estilo de vida, né? Sim. O que eu sempre digo, eu fiz um post, inclusive, para hipertrofia para vegetarianos, tá? Ou para Ai, que veganos, legal. agora eu não lembro. E aí Uhum. o que eu falo é assim, se você, numa dieta para hipertrofia, precisasse comer 2 gramas por quilo, numa dieta para, se você é vegetariano, você precisaria comer mais, 2,5, 3 gramas por quilo, uma porque essa proteína não vai ser totalmente absorvida e digerida, né? E outra por conta realmente desse baixo biodisponibilidade. E aí, um dos problemas de você comer muito alimento, né, fontes de proteína vegetal, é que na maioria dessas fontes de proteína vegetal, a gente tem aí uma quantidade alta também de, por exemplo, de gorduras e de carboidrato. Obrigada. Sim, e aí isso, né, quando comparado com uma carne, com algum tipo de proteína animal. E a gente tem uma dificuldade de fazer esse indivíduo hipertrofiar e não ganhar gordura junto. Então, assim, a hipertrofia acaba sendo um pouco limitada, mas ela acontece, tá? A gente Sim, consegue fazer hipertrofia do mesmo jeito, mas ela acaba sendo um pouco limitada porque a gente também não quer exagerar tanto no percentual de gordura desse indivíduo. exatamente. Tem que tomar cuidado e balancear tudo, né? Por isso que precisa de um nutricionista. As pessoas que elas querem montar sozinha a alimentação, não dá certo. Exatamente. Aí não dá, né? Acaba ganhando tudo errado junto. Exato. Teve uma pergunta aqui do Léo, ele falou qual a diferença de vegano e vegetariano. Essa discussão um pouco filosófica, na verdade. Vegetariano, ele pode ser um lacto-vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, ovo vegetariano. Ele pode comer ovo, ele pode comer leite, ele pode comer derivados, né? Laticínios, queijo, iogurte. Já o vegano, ele não come nada disso. Ele come ali somente as proteínas realmente vegetais, não come nenhum derivado de proteína animal. Falam, né? Que vegano também não é só esse tipo de alimentação, mas é um estilo de vida, é toda essa conscientização, né? Então tem essas diferenças também, que eu não quero me envolver aqui nessa Sim, conversa. sim. Mas Vegano é basicamente é isso, Léo. realmente.
não usar nada animal, não comer nada de origem animal. Então, até mel, né? Que as pessoas esquecem que o mel, manteiga, qualquer coisa que derive de alguma fonte animal, não consome. Exatamente. Creatina, por exemplo, aminoácidos, né, no geral. O próprias cápsulas, às vezes, são cápsulas de colágeno ou alguma estrutura, né, de membrana Ômega animal, 3, eles né? não consomem. Sim, e aí a gente tem que ter outras variáveis, né? Geralmente essas outras variáveis são de indústria, né? São sintetizadas, sem fontes Uhum. de animal. Mas tem também, né? Dá para adequar isso aí de indivíduo para indivíduo. É mais difícil, mas sempre dá, não é impossível. Com certeza. Mas a pessoa que geralmente é vegetariana e vegana, ela tem um hábito de vida mais saudável, né? Na maioria das pessoas. Então isso já favorece muito aí os rendimentos dela, né? O próprio físico dela. É, Saúde no geral. você tem que tomar cuidado também que muita gente que entra para esse estilo de veganismo ou vegetarianismo compra muitos produtos de soja e quando vai ver a composição é bem assim, tem bastante coisa. Por exemplo, amido modificado, glutamato monossódico ou até a soja que na maioria dos produtos é transgênica. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Eles têm muito uma visão muito contra, né? Com aquela proteína de soja texturizada. Falam que ali vai muito processo de indústria, né? Aquilo ali Uhum. basicamente seria um veneno se a gente consumisse. Embora tenha bastante proteína naquela proteína de soja texturizada. É, assim, uma coisa é você consumir esporadicamente, outra coisa é a pessoa consumir na maioria das refeições, todos os dias. Ah, e geralmente também tem muito óleo vegetal, né, nos produtos vegetarianos, veganos, então realmente tem que tomar só um cuidado aí, mas dá para adequar tudo. Exatamente. Próximo suplemento? Vamos, qual que a gente vai falar? Creatina. A gente citou creatina, né? Acabou não falando ainda sobre ela. Verdade, Você tem alguma verdade. posição sobre creatina? Ah, eu posso começar dando uma introdução e aí você continua ou você quer começar? Sim. Se Pode você quem ser? manda, pode começar. Tá. Então vamos lá, gente. Sobre creatina é o seguinte: é basicamente um composto, né? Um composto por arginina, metionina e. Tem Arginina, mais um metionina. composto. Ai, esqueci. Eu não Arginina, lembro qual que é. metionina. Glicina? Não. Arginina, metionina e glicina. É, isso mesmo. Enfim, Glicina. composto por esses três. E a principal função, assim, na verdade, não que seja, eu acho que assim, pode ser utilizada tanto para quem pretende perder peso, quanto para quem pretende ganhar massa muscular. Porque o ponto essencial da creatina é o quê? Fazer você ter melhor performance no treino. E você vai utilizar, né? Eu vejo bastante dúvida assim: ah, eu treino em casa, eu posso usar creatina, eu comecei a treinar agora. Quer dizer, comecei a treinar agora não, comecei a treinar, eu posso usar creatina. E aí o que eu falo? Não há necessidade de usar creatina se você ainda não está com uma intensidade mais alta no seu treino. Porque a creatina é exatamente para você. Por exemplo, você já tem um ano de academia, já está assim, com uma intensidade legal, já tem uma resistência, já consegue pegar bastante peso, já consegue controlar sua respiração, enfim, né? Todas essas variáveis. É legal você tomar creatina, que vai ajudar principalmente na sua performance. Pelo fato da gente ter, né, três sistemas que geram energia para gente, sendo um deles o ATP-CP. E esse ATP-CP é principalmente para dar aquela energia inicial. E você vai precisar dessa energia inicial, por exemplo, em exercícios de CrossFit, ou quando aqueles. Eu esqueci agora o nome, mas quando aquele. Sprint? Como fala? Hit? Isso, sprint. Musculação, né? Que tem essa alta intensidade, assim, algo, um pico, né? De energia, assim. Então, é bom você usar nesses casos,
Mas quando você já tem um tempo ali realizando exercício físico e tudo mais. Se você está no início, ou se você treina em casa, que não tem uma carga tão alta, uma intensidade tão alta, não tem necessidade. E enfim, então pode ser, por aumentar a sua performance no ganho de massa muscular, consequentemente acontece o quê? Você pode fazer mais séries ou mais repetições, ou pegar mais peso, então vai ajudar a hipertrofiar, né? Vai ajudar na sua síntese proteica, vai ajudar no desenvolvimento, na recuperação muscular, enfim. E no caso do emagrecimento, ela também, por aumentar a sua performance, torna o treino mais intenso e, consequentemente, né, vai ter maior gasto calórico e também após o treino, né, para sintetizar a proteína, para recuperação muscular. E aí você vai conseguir também ter pode auxiliar também a você ter uma perda de gordura maior. Acho que é isso que eu tinha para falar inicialmente. Pode não sei o que é legal Não, comentar excelente. aí. Muito bom. Eu sempre digo, né, que a creatina, o seu resultado final é a redução da fadiga. Então, realmente, ela Uhum. serve tanto para os processos de hipertrofia, em que você consegue hipertrofiar não por um efeito direto, mas um efeito indireto, que você tem a redução da fadiga, o aumento ali da sua performance no treino, e isso gera, né, uma hipertrofia, uma ação indireta da creatina. Ou você também E, faz mais repetições, consegue reduzir, né, a sua fadiga durante o treino e consegue emagrecer por conta disso. Então a creatina ela age nesses dois sistemas, né, nessas duas funções. A creatina, é importante a gente falar também que ela age na ressíntese, né, de ATP. Então, que uhum. nem o João tinha comentado aqui embaixo, ressíntese de ATP. Ela Sim, por isso que exatamente, ela age nessa ajuda entre uma série e outra e também depois do treino na recuperação muscular, né? Sim, exatamente. Então, para quem não sabe, né, a creatina, ela se liga a um fosfato e isso aumenta a fosfocreatina, né? E a gente precisa ter altos níveis de fosfocreatina muscular para que essa fosfocreatina seja eficaz, né? Ou seja, a fosfocreatina impressa um fosfato, que é, né, pro ADP. Sempre que a gente tem um gasto de energia, a gente tem o gasto de ATP. Então, ATP ele virou ADP, né, adenosina difosfato. E a gente empresta esse fosfato, da creatina fosfato, para esse ADP, para ele ressintetizar e virar ATP de novo. Ou seja, a gente ressintetiza energia, a gente ressintetiza ATP. Né? Isso faz com que a gente renda mais, com que a gente evite a nossa fadiga. Então, esse é o mecanismo principal da creatina. Além disso, a creatina também tem estudos muito interessantes que a gente até comentou, né, em veganos, que eles têm um baixo consumo de creatina, porque a creatina ela é o principal aminoácido, principalmente de carnes. Então, os veganos eles têm baixo consumo de creatina. Então, para esses indivíduos funciona muito, tá? E funções cerebrais também, né? Saúde cognitiva, ali a função cognitiva é aumentada também com a suplementação de creatina. Então é das suas funções também que não é tão falada, mas também é eficaz. Uhum. E também, né, que sempre perguntam dos efeitos colaterais. Opa, deu uma travadinha. Até hoje, então, não tem nenhum estudo, né, que realmente comprove assim, não, creatina causa o que a gente mais ouve falar, cãibra, pedra nos rins, acne. Nossa, já vi muita gente falar que causa acne. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Então, assim, em relação a efeitos colaterais, realmente não tem comprovação. A única coisa que é importante, né, como a gente está colocando para dentro, né, de nós, assim, ingerindo maior quantidade de soluto, é bom a gente aumentar solvente, ou seja, a água. Então, se a gente começa a tomar creatina, é interessante também, se não tem um consumo adequado de água, tomar um pouco mais de água. Mas não que vá causar realmente pedra nos rins ou que tenha algum risco, é só para prevenir, né? Se não tem estudo nenhum até agora comprovando que não tenha até no futuro. E Hoje em dia os estudos, né, eles já são muito bem comprovados e eficazes, tanto quanto a segurança, né, e eficácia desse produto. Então, realmente, a gente não observa efeitos colaterais nessa parte renal
em indivíduos saudáveis. É claro que a gente precisa de uma maior monitoração para, por exemplo, pacientes renais crônicos, tá? Mas tirando esses indivíduos que não têm nenhum problema renal, a gente consegue ofertar creatina, assim, de modo, digamos assim, de modo geral, tá? Porque a gente sabe que, basicamente, né, tanto como uma proteína quanto esse aminoácido, o excesso vai ser excretado. Então, um indivíduo que não tenha nenhum problema renal, ele vai fazer essa excreção naturalmente, não agravando, né, não acumulando. E é interessante a gente falar também, que a gente não acabou não citando, você falou assim por cima, que a creatina ela é eficaz principalmente nos esportes de curta duração e alta intensidade. Realmente são esses esportes que demandam uma alta intensidade num período curto, né? Um sprint ali que nem você falou de 100 metros, a própria musculação, que é como se fosse um HIIT, né? Que você pega muito peso, para, dá um descanso, volta. Então, nesse meio tempo, a gente tem essa ressíntese aí de ATP. E se a gente tiver esses níveis, né, de fosfocreatina alto, a gente consegue trabalhar mais, né? Fazer mais esforço, com mais carga, mais repetições. E outra coisa, só para concluir aqui o nosso assunto da creatina, é que a creatina ela precisa de uma fase de saturação, ou seja, você tem que consumir a creatina todo dia, independente de você treinar ou não treinar. Tá? Isso é importante, porque a creatina ela precisa aí formar a fosfocreatina e estar alta nos seus níveis aí sanguíneos plasmáticos. Então, por isso que você tem que tomar todo dia até ela atingir esse nível e manter esse nível plasmático para que ela seja eficaz. Tá? Além disso, outra coisa que eu lembrei, que a creatina, ela causa... Tem gente que fala que fica retida, né? Que a creatina causa essa retenção de líquidos. E aí isso também é outra mentira, tá? Já tem estudos que mostram que a creatina, ela causa uma retenção intracelular, ou seja, ela não causa essa retenção extracelular de você ficar embaçado, né? Que a gente fala, retido. Não, ela causa uma intracelular, ou seja, ela aumenta a hidratação da sua célula, tá? Isso é muito diferente uma coisa da outra. Sim. E duas coisas que eu queria falar também, acho que só para fechar mesmo, porque também eu vejo muita dúvida sobre isso. Em relação a maratonas, né, por exemplo, para a maratona em si, não tem a necessidade de usar creatina. Porém, geralmente, quando você tem treinos para aquela maratona, você tem os famosos sprints que a gente falou. Então, assim, dá tiros, né, de curta duração. Então, é interessante utilizar sim a creatina durante o seu treinamento, até mesmo se for ter a maratona, se você for correr uma maratona. Porque mesmo que você não use predominantemente o sistema TPCP, né, que é o que utiliza mais creatina, na maratona, você vai utilizar durante seus treinos e pode tornar esse sistema mais eficaz e, quem sabe, não ajudar nessa sua corrida. E outra coisa também em relação à dose, né? Na verdade, não tem, do mesmo jeito que não tem um horário específico, então, antes do treino, depois do treino, ao acordar, ao dormir, não tem um horário específico, por mais que, assim, tem alguns estudos que falam que ingerir com carboidrato de alto índice glicêmico talvez favoreça a absorção, mas nada realmente que precise ser isso, né? É só uma associação. Em relação à dose, também não tem uma dose já pré-existente, né? Então, assim, precisa ser 3 gramas, precisa ser 5 gramas. Tem pessoas que fazem saturação também, tomam 20 gramas dividida 4 vezes por dia e depois de um mês ou 2 semanas, aí começa a tomar 5 gramas. Não tem uma quantidade exata. Pode ter diferentes protocolos para diferentes pessoas. Não, perfeito o que você falou. Essa questão do maratonista é bem interessante porque exatamente como você falou, às vezes essa suplementação de creatina nos treinos desse maratonista aumenta ali o rendimento, né, dele durante os treinos. Ou seja, se você consegue render mais nos seus treinos, você consegue render mais na sua prova final, certo? Então, se você aumenta a sua capacidade ali, capacidade aeróbica, capacidade oxidativa, a capacidade de realizar aquele exercício, você consegue aumentar talvez o seu rendimento na prova. Então, justamente, né, a creatina, a gente falou, ela é mais utilizada em esportes de curta duração e alta intensidade, mas ela tem sua eficácia também em esportes de longa duração, tá? Que são, por exemplo, nesses casos. E aí, a segunda parte que você falou, eu tinha alguma coisa para falar? O que você tinha comentado mesmo da creatina no final? Dose, saturação. Ah, da dose, lembrei.
E aí a saturação da creatina, existem realmente diversos protocolos que a gente consegue aí fazer uma saturação, né, eficaz, desde 5 dias de saturação até 20 dias, né? Isso varia de acordo com a dose que você utilizar. E na maioria das vezes a gente mantém, né, com 5 gramas de creatina ao dia, uma dose, assim, mas basicamente recomendada, né? É claro que às vezes você precisa de um pouco mais, um pouco menos, dependendo do indivíduo, dependendo do gasto que ele tem da alimentação, mas a média, né, a média das recomendações fica entre 5 gramas ao dia. Perfeito? Perfeito. Vamos Próximo falar suplemento? sobre glutamina. Glutamina. Eu começo? Pode Você começar, começa? pode começar. Já comecei 2. Tá. Glutamina, eu queria contar a história da glutamina, na verdade, né? Por que que a glutamina foi um alvo aí com efeito anticatabólico? Quando a gente faz um exercício físico, né, a glutamina ela é o aminoácido basicamente mais abundante no nosso corpo. Tá? Então, quando a gente faz algum tipo de exercício físico, nosso corpo ele consome ali, né, a glicose, mas também consome um tipo de aminoácido durante o exercício, né, principalmente de alta intensidade. Esse aminoácido, que é o mais abundante, é a glutamina. Então, quando a gente faz um exercício aí de alta intensidade, a gente observa quedas da glutamina no seu pós-treino, né, nesse período pós-treino. E aí relacionaram essa queda do seu pós-treino, né, da glutamina, com a sua imunossupressão, ou seja, a queda da glutamina favorece aí, né, uma imunidade mais baixa. E aí quiseram suplementar a glutamina para evitar essa queda no nível de glutamina pós-treino, para que ela fosse favorável e aumento, por exemplo, da imunidade. Tá? E aí, hoje em dia, nós sabemos que a glutamina não é eficaz para a imunidade, ou seja, a suplementação da glutamina não auxilia no aumento da imunidade, mas a glutamina tem sua eficácia na microbiota intestinal. Né? A glutamina ela ali é a substância, o aminoácido e digamos que seja um suplemento, né? O alimento dos enterócitos, que são as células intestinais. Então, eles basicamente se alimentam disso, é a nossa energia dos enterócitos. Então, a glutamina ela serve principalmente para a microbiota intestinal. Principalmente a gente fala, né, quem tem desbiose ou mesmo algum tipo de microbiota desregulada, em conjunto também com probióticos, às vezes simbióticos. Então, é bem interessante essa junção. Mas para a imunidade, a glutamina já caiu, tá? E agora a gente volta-se a essa função da microbiota intestinal, para melhorar a microbiota. Sim. E... Ai, o que eu ia falar? Em relação ao esporte, né? Para quem toma para ter melhor rendimento ou alguma coisa relacionada ao esporte, não funciona, não vai adiantar, não precisa. Mas realmente é interessante. Para indivíduos saudáveis, não é necessário, não precisa tomar 5 gramas, que eu nem sei de onde vem esse número, né? Porque é sempre 5 gramas. Não há necessidade, mas é o que você falou, né? Para doenças que tenham uma má absorção, né, do intestino, então doença de Crohn ou até, enfim, qualquer outra complicação que possa favorecer a absorção. E também em casos de algum trauma, né, alguma coisa mais séria realmente, não que doença de Crohn não seja séria, mas assim, por exemplo, em casos de queimaduras mais graves, de câncer, de cirurgias também, por ter essa diminuição na glutamina, né, com essas complicações, seja interessante realmente suplementar. Mas assim, são em casos, então, que tenha alguma complicação. Se você toma por conta de... e outra coisa também, quando a pessoa tá com constipação, né? Que geralmente, vou tomar glutamina porque melhora o intestino. Então, depende. Será que você não tem que mudar primeiro a sua alimentação? Será que não é a sua alimentação que tá errada? E aí a glutamina, assim, não vai nem fazer cócegas ali, sabe? Pois se for realmente por conta da alimentação. Se for por conta de uma outra complicação, pode ajudar. Mas assim, se for por conta de você tá tendo uma alimentação toda errada, por que você vai usar um suplemento que não vai ajudar, sabe? Porque já tem outro fator que está implicando ali. Então, é importante, acho que esse é o mais importante sobre a glutamina mesmo. Sim, irmão, perfeito sua colocação. A glutamina, ela
como você disse, ela é muito bem utilizada na função clínica, realmente, para pacientes com queimaduras, né, algumas enfermidades, mas, né, as doses desses pacientes são, assim, de 30, 40 gramas por dia. Então, são, assim, doses muito maiores do que a gente toma, tá? Realmente porque eles precisam, né? Eles têm uma demanda de glutamina muito maior que a gente. Então, eles, digamos que eles gastam muito a glutamina e eles precisam repor, coisa que o corpo deles não consegue repor sozinho, né? Não consegue sintetizar tanta glutamina dessa forma endógena. E aí precisa da suplementação. Mas, não, perfeito sua Exatamente. colocação. Mas Eu acho que acho que assim, sobre esse glutamina, é básico, assim. Tem alguma complicação, né? Como traumas que a gente falou, alguma complicação que possa comprometer a sua absorção intestinal, talvez seja necessário, realmente seja bom e possa ajudar. Mas se não tem, não há necessidade. Esporte, para deixar, para constipação, assim, no caso de você, né, ter aquela alimentação errada que eu falei. Até em casos, por exemplo, se a pessoa tem constipação e já se alimenta bem, não necessariamente seja interessante usar glutamina. Talvez alguns pré e probióticos manipulados em si, né, ou o próprio. Eu ia falar kefir, mas na verdade seria um probiótico, enfim. Então, assim, utilizar dessas estratégias, principalmente de manipulados, mas a glutamina em si é um pouco mais difícil de ajudar nesses casos. Não é o fator determinante, assim, não vai realmente ser o mais importante para poder ajudar. sim, seria só apenas um detalhe, né? Você estaria tratando ali o efeito, né, sem tratar a causa, né? Você está E tratando o final sem tratar o que está causando aquele desregulação da microbiota. Eu fui num congresso, né, agora do câncer, da sei. parte da oncológica, e aí antes a glutamina era um suplemento imunomodulatório, tá? Hoje em dia não mais, eles já estão retirando a glutamina dessa suplementação imunomodulatória, realmente por ela não trazer benefícios aí, não ter muita eficácia nesse tipo de indivíduo, nesse tipo de tratamento. Então, mais uma vez, né, ela não serve também aí para uma imunossupressão, para uma imunidade mais inadequada, mais caída. Então, novamente, a glutamina foi tirada também desse tipo aí de aplicação. Sim. O João E pediu para a agora? gente falar aqui sobre suplementos para o emagrecimento. Interessante. Eu acho que a gente já ressaltou da creatina, que é interessante. É, Olha, o ômega 3, né, que a gente ainda não chegou a falar, pode ser interessante pela questão inflamatória, né? Por mais que assim, ainda seja um pouco contraditório em relação ao ômega 3, porque tem estudos que comprovam que ele tem esse efeito anti-inflamatório, principalmente que eu me lembro na questão dos triglicerídeos, de reduzir os Isso. triglicerídeos. Mas Colesterol total. colesterol total, exatamente. Mas em algumas, por exemplo, eu fui no congresso da VP também, e eu lembro que teve uma palestra sobre o ômega 3. E aí, a palestrante, ela até falou que mostrou alguns estudos em relação ao esporte, à recuperação muscular, talvez não tenha tanto impacto assim, né? Então, assim, talvez para o emagrecimento pode ser interessante para um lado, por conta dos triglicerídeos, colesterol, mas não necessariamente em relação ao esporte. Então, é um pouco contraditório ainda, né? Eu acho que para o esporte, ainda as evidências são muito baixas, né, da suplementação de ômega 3 voltada para a prática esportiva. Quando a gente fala em suplementação de ômega 3 na obesidade, né, voltada, né, agora para o emagrecimento, é interessante a utilização de ômega 3 nesses indivíduos obesos realmente pela sua função anti-inflamatória, né? Geralmente, indivíduos obesos, eles estão num processo de inflamação crônica, né, de grau leve. Então, a utilização aí de ômega 3 nessas circunstâncias são benéficas para ele, para ajudar ele a emagrecer. É claro que aí entra outros fatores, né? Mas auxilia aí a velocidade de emagrecimento dele. O ômega 3 ele tem um efeito, né? Eu acho que o ômega 3 ele é um suplemento basicamente para a população inteira, né? Principalmente para a população brasileira, que tem
que tem um desbalanço, né, entre a proporção de ômega 6 e ômega 3 muito grande. E aí essa suplementação de ômega 3 para nós nos traria maior efeito cardioprotetor, justamente por esse efeito aí benéfico, né, no perfil lipídico, diminui melhora o perfil lipídico. Tem o efeito neuroprotetor também, né, a saúde cognitiva, principalmente prevenindo futuras doenças também. Então, A cuidado eu acho que visual, né? também, tudo isso. E aí eu acho que os principais efeitos assim são realmente a longo prazo e realmente para a nossa saúde, né, do ômega 3. Uhum, exatamente. Depende para o que você quer tomar, né? Mais os suplementos emagrecimentos, a gente pode falar sobre termogênicos e L-carnitina também. Sim. Só Voltou? deixa eu colocar aqui meu carregador, que tá com a Claro, bateria. fica à vontade. Começamos com Mas termogênicos ou pode começar L-carnitina? falando dos termogênicos, pode ser. Tá. Termogênicos, né? O nome termogênico significa aumento da temperatura. Então, nós temos os termogênicos naturais, que são basicamente, né, a maioria dos termogênicos naturais são extratos, né, fitoterápicos, ou mesmo, por exemplo, do chá, catequinas, a própria canela termogênico, né, curcumina. Então, a gente tem alguns termogênicos naturais que auxiliam, e tem aqueles termogênicos de potinho, realmente, você compra em loja de suplemento, certo? Qual que é o problema que eu vejo na minha visão, né? Os termogênicos nacionais, tá, aqui do Brasil, a maioria dos termogênicos nacionais, eles têm muito estimulante. Basicamente, eles são só de estimulante, que são, por exemplo, cafeína, taurina, tá? São substâncias que te deixam muito agitado, mas quando a gente olha ali para a queima de gordura, ela não é tão eficaz, né? Uhum. Já os termogênicos importados, a gente tem já substâncias proibidas, ou seja, derivados de anfetaminas, né, inibidores enzimáticos, inibidores das enzimas, por exemplo, de inibidores de apetite também, nesses próprios produtos importados. Ou seja, são produtos que, assim, se você usar a longo prazo, com certeza vão te fazer algum malefício, né? Ainda mais se você tem uma predisposição de alguma doença cardiovascular, né? Por ele conter essas substâncias derivadas de anfetaminas. Então, ao meu ver, esses termogênicos importados, eles têm a sua funcionalidade muito mais pela sua capacidade de inibir o apetite do que... Voltou? Voltou Voltou. certinho? Então, aí os Uhum. termogênicos importados, eles têm essa capacidade de te fazer emagrecer muito mais pela sua supressão do apetite do que pelo próprio efeito termogênico, né? O próprio efeito de aumento da temperatura corporal. Ou seja, você Uhum. tomou o termogênico, inibiu seu apetite, né? Parou de comer um pouco, consequentemente emagreceu. Quando você tira esse termogênico, principalmente por ele ter esses compostos, já que basicamente aqui são ilegais, né? Por ele ter esses compostos, quando você tira, você tem um certo efeito rebote. Ou seja, você tem um aumento do apetite, né? Você tem uma letargia que você não consegue fazer nada do seu dia sem tomar um estimulante, você não tem ânimo, você não tem como se fosse, você se sente fadigado. Ou seja, esses são os efeitos colaterais dos termogênicos fortes. Sim. Essa é a minha visão. Uhum, não, eu concordo. Eu lembro que eu até estava na minha... Que esse semestre eu tô tendo aula de esportiva, né? E a gente ainda vai falar de termogênicos, de cafeína e tudo mais. Mas eu lembro que o meu professor, ele falou assim, principalmente sobre termogênicos, que no sistema de beta-oxidação, né, pode até aumentar a liberação de gordura, mas não necessariamente vai oxidar mais gordura. Então, assim, o que adianta você liberar mais gordura se você não vai conseguir queimá-la? Basicamente isso, né? Para o pessoal entender mais fácil. Então, às vezes, esse efeito que as pessoas acham, ai, mas vai aumentar seu metabolismo, vai liberar mais gordura. Tá, mas talvez essa liberação não seja completa, né? Porque não vai queimar, não vai, assim, pode ajudar 1%, mas não necessariamente é aquilo que a gente falou, não vai ser o principal, né? Eu acho que tem outras formas de você acelerar seu metabolismo e não necessariamente tomando um termogênico, não que isso vai determinar o seu emagrecimento.
Exato. A gente chama isso, né, de metabolização de gorduras, que envolve esses dois processos, né? Tanto a lipólise, que é a quebra da gordura, quanto a oxidação de gordura, ou seja, depois que ela é quebrada e disponível, ela precisa ser oxidada, né, para gerar energia. E se a gente só tem um suplemento ali, um composto que ele causa lipólise, que ele causa quebra, a gente teria que também fazer um exercício físico intenso, né, para oxidar essa gordura, para ela ser utilizada como fonte de energia, né? Porque senão, se a gente realmente quebra a gordura e não a utiliza, ela volta e é ressintetizada. Ou seja, volta Pra de lá. novo para o seu tecido adiposo. Então, do que adianta, né? Realmente. É, uma outra coisa que eu ia falar sobre os termogênicos era sobre, eu acho que os importados. Agora me fugiu. Às vezes foge mesmo. Da conversa a gente já foge, né? Mas acho que É, sobre mas termogênicos no geral é isso. sim, sim, eu acho que tem outras estratégias para a pessoa aumentar o metabolismo dela e a queima de gordura. Por exemplo, a própria, ao invés de você, não sei, subir um elevador e subir de escada, você já está aumentando o seu gasto calórico, e, consequentemente, você já consegue aumentar o seu metabolismo naturalmente. Então, assim, não tem necessidade de tomar um termogênico, gastar dinheiro com isso, né? Porque, assim, a gente já falou aqui que os que são os suplementos, assim, legais, bons, creatina, ômega 3, whey protein. Então, assim, a pessoa vai comprar tudo isso, vai lá e vai comprar mais um termogênico, sendo que não tem necessidade, né? Então, acho que é mais isso mesmo. Exatamente. Eu lembrei do que eu ia falar. O exemplo que eu sempre dou é que o próprio efeito termogênico de aumento da temperatura corporal, né, ocasionado pelo uso do termogênico, ele não é tão eficaz. Por quê? A gente faz um cálculo, né, de que a gente gasta uma caloria para elevar em 1 grau 1 ml de água. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos, tá, como exemplo, que tem 70% de água no corpo, ou seja, ela tem 70 quilos de água no corpo. Ela precisa então de 70 calorias para elevar em 1 grau a temperatura dela, tá? Digamos Uhum. que ela no exercício físico, com o uso do termogênico, ela consiga elevar 2 graus a sua temperatura, ou seja, ela gastou 140 calorias só a mais. Ou seja, 140 Uma calorias é muito pouco benefício para o uso de um suplemento, de um termogênico, ou seja, não compensou. Esse é o meu Exato. maior exemplo. Não Isso que a tem, pessoa não tem tem. 100 quilos. Sim, se tiver menos, não tem Se tiver menos, gasta necessidade, menos. né? É, é uma, nossa, não sei, uma castanha. A gente sabe que hoje, né, pro emagrecimento, a chave do emagrecimento é a restrição calórica, né? E aí a gente vai complementando, né, com outras estratégias, mas a chave é sempre restrição calórica. Termogênico não causa um efeito isolado na perda de gordura, na perda de peso. É a restrição É, calórica, né? eu Mas acho que o mais seria o uso do importante é termogênico. isso, não é fator limitante para perda de gordura. É isso. E Exatamente. aí, Pode falar. pode falar. Não, eu ia falar, aí a gente encerra com a L-carnitina, mas aí se você quiser falar mais alguma coisa também do termogênico, Não? pode falar. Já vamos passar para a cantina já. Eu também já ia puxar um gato já. Quer começar? Ah, sim, na verdade, em relação à L-carnitina mesmo, nossa, eu tô tentando deixar o meu braço mais longe possível aqui, porque não dá pra colocar na mesa por causa do corregador. Assim, sobre a L-carnitina, eu não me aprofundei muito, é mais realmente o que eu vi em algumas aulas. E assim, pelo que eu vi, é o seguinte: o nosso sistema que utiliza a carnitina é muito mais complexo do que um suplemento pode interferir, como eu posso dizer, interferir de modo significativo nesse sistema. Então, assim, realmente, a carnitina, ela pode ser, como que eu posso explicar? Ela, assim, dentro do nosso corpo é interessante o sistema que ela está envolvida, mas não que quando a gente necessariamente tome suplemento, ele vai auxiliar e vai ajudar. Porque é um sistema muito mais complexo, algo muito mais difícil, e talvez o que a gente tome não seja necessariamente metabolizado em carnitina e necessariamente vá fornecer os efeitos benéficos que a carnitina tem no nosso corpo. Então, acho que é basicamente isso. Assim, foi o que eu falei, eu não tenho muito aprofundamento nesse suplemento, mas
Eu acho que o basicão, assim, é isso. A L-carnitina, né? Eles tiraram da bioquímica e tentaram introduzindo isso na prática, né? A L-carnitina, ela age como um transportador ali de ácido graxo para a mitocôndria, ou seja, ela transporta o ácido graxo para ser oxidado ali na mitocôndria para virar energia. E eles acharam que suplementar a L-carnitina aumentava esse transportador. Então, consequentemente, você aumentava o transporte de ácido graxo ali para sua mitocôndria, né? Para oxidação de gordura, mas não, eles viram que não é eficaz você consumir L-carnitina, uma porque ela é degradada e outra porque quando você suplementa a L-carnitina, essa suplementação não aumenta a L-carnitina, né, muscular. Então Muscular. ela não age ali no seu efeito direto nessa região aí da musculatura, né, fazendo esse transporte. Ou seja, ela não tem eficácia num processo de emagrecimento. Então a gente não observa diferenças na oxidação de gordura, né, no próprio emagrecimento com o uso de L-carnitina. Só para ressaltar, assim, para o pessoal que não sabe, onde a carnitina está envolvida, então, no processo de oxidação de gordura, né? Então, assim, temos lá moléculas de gordura que são liberadas. Quando elas são liberadas, elas vão ser oxidadas, queimadas, né? E aí, por que a L-carnitina seria bom? Boa. Seria boa porque aumentaria essa oxidação, aumentando esse transporte, né, dessa molécula de gordura para a mitocôndria e queimando. Só que, como você falou, na L-carnitina não vai ajudar essa carnitina a aumentar. Então, não tem maior oxidação de gordura. Exatamente. Uma por ela não ter efeito direto nesse aumento de L-carnitina muscular, né? E outra porque não adianta você aumentar os transportadores e não aumentar a própria, por exemplo, a lipólise, né? A própria oferta de ácidos graxos. Sim, Então é uma via exatamente. assim que não faz sentido a gente suplementar. Veio alguns estudos com acetilcarnitina, que é uma carnitina na forma acetil, né, que falam que ela é mais específica ali para a região, mas essa acetilcarnitina, ela também não serve, tá? Não é eficaz para o emagrecimento e para essa função de transporte de ácido graxo, mas relatam ela como uma função, por exemplo, neuroprotetora da saúde cognitiva. Então ela tem uma função diferente, tá? Que não seja do processo de emagrecimento, da oxidação de gorduras. Mas esses estudos ainda estão sendo assim, estão no começo ainda. Isso. Depois que descobriram a L-carnitina, viram que ela não tem efeito, aí começaram a estruturar outros tipos de L-carnitina. Aí surgiu essa acetilcarnitina. Ah, entendi. Essa eu realmente não tinha ouvido falar ainda. A gente está Mas é sempre estudando e interessante. sempre estão tentando modificar, Sim, né, para sim, tentar é atingir interessante ali para o saber. local-alvo. Sim. Só Certinho. gastar. Bom, gente, eu acho que nosso tempo acabou, mas eu adorei a conversa, tá? Muito obrigado pela presença. Eu acho que todo mundo gostou também, acrescentou bastante, deu pra gente falar bastante coisa também. Nossa, obrigada também pela plenitude de me convidar, por você também me convidar, por estarmos aqui com muito mais conhecimento, né, para já começar a semana Sem já errar. falando os mitos dos suplementos, né, falando que realmente funciona, que realmente não funciona. Achei muito legal, achei legal que o pessoal também interage bastante, né? E é isso, fico feliz de estar ajudando cada vez mais pessoas. É isso aí, a gente ajudando também a economizar dinheiro, hein, pessoal? Isso aí é importante também. Exatamente, Eu já exatamente. gastei muito também com suplementos errados, e hoje em dia, Ah, por isso que eu nunca. tento passar isso de uma forma muito maior, né? Explicar para as pessoas que realmente não é Uhum. preciso tanto suplemento, e que são alguns específicos que realmente têm a sua eficácia. Mas, novamente, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Rafaela, obrigado pela presença e a plenitude também. Obrigado pela oportunidade. Obrigada também. Já dei todos os meus agradecimentos também. Espero que o pessoal também tenha gostado, né? Acho que sim. E estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar, né? Vai ficar gravado assim. Tá. Então, ótimo. Tá É bom? Tchau, isso. tchau, meu obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau, gente.